Olá, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui com vocês mais uma vez, tirando dúvidas, falando da palavra do Senhor. Nosso assunto de hoje é um tema até não muito conhecido. Alguns irmãos, tem muita gente que nem sabe sobre isso, da Bíblia, que é sobre Neustã. Então aí vai a nossa pergunta: por que Deus mandou o povo construir uma serpente de bronze? Esse é o nosso Tirando Dúvidas de hoje. Então, veja só, o povo de Israel sempre murmurava, pecava muito. E por causa do pecado, então, tinham as consequências. E por causa disso, então, eles foram picados por serpentes venenosas no deserto. E aí, então, Deus deu essa ordem, fazer uma serpente, colocar em uma estaca, quer dizer, tipo um poste bem alto, para que o povo pudesse olhar. Quando o povo olhava para aquela serpente, ficavam curados. Quem não olhava, acabava morrendo. Morreram muitas pessoas. E a palavra Neustã, então, que foi o jeito que eles chamaram, essa serpente, em hebraico é sarap, que significa cobra venenosa. E Neustã, então a palavra Neustã, significa pedaço de bronze. Eu não vou estar lendo, mas está em Números, capítulo 21, versículo 8 e 9, isso que Deus mandou, então, eles construírem essa serpente. Mas veja só, muitas pessoas usam dessa passagem, desse texto, para dizer que Deus aceita adorar imagem e que elas têm poder para curar. Mas na realidade não é isso, não tem nada a ver com isso. O que Deus mandou fazer foi um símbolo daquilo que Jesus faria anos à frente na cruz. Então veja só, ela era um anúncio daquilo que Jesus faria na cruz anos à frente. Então, quando o povo, picado por serpentes venenosas no deserto, olhava para aquela, vamos dizer que uma escultura, alguma coisa assim, que foi feita de bronze, então, eles ficavam curados. Quem olhava ficava curado porque estava obedecendo a Deus. Mas não que a serpente tivesse poder. Não, ela era um símbolo do que Jesus, o poderoso, sim faria mais tarde. E até um detalhe que nos prova que Deus não admite a adoração a imagens e ídolos, é que quando o povo começou a adorar a serpente, porque eles começaram a adorar a serpente de bronze, aí então o rei Ezequias destruiu essa serpente. Está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4, você pode conferir. Então veja só, aí as pessoas dizem, tá, tudo bem, mas por que uma serpente representando Jesus? Se Jesus é Deus, serpente é um dos símbolos do diabo. Então, por que uma serpente representando Jesus? Só que tem um detalhe, veja só, Jesus é o leão da tribo de Judá. E a Bíblia nos informa também que Satanás anda ao nosso derredor rugindo como leão. Ele não é leão, mas ele ruge como leão. Então, uma única coisa pode ter significados diferentes. Então, antagônicos, contrários. Por exemplo, o leão é tanto símbolo de Jesus quanto símbolo de que Satanás quer ser como o leão. Então, é o mesmo caso a serpente. Por quê? Porque quando Jesus veio, ele não veio com a sua, vamos dizer, com a sua divindade. Ele veio como homem. Ele deixou a sua glória no céu e veio como homem. Então, a serpente aqui estava representando o aspecto físico da natureza de Jesus. Não a natureza perfeita dele, mas a natureza que ele assumiu no nosso lugar, que é a natureza humana, pecadora. Jesus nunca pecou, mas ele assumiu a forma humana para poder nos salvar.
Então, essa serpente estava representando o aspecto físico, né, do ser humano que Jesus assumiu. E em Romanos 8:3 também nos fala, né, que Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. Então é isso. A serpente aqui no caso estava representando que Jesus assumiu a nossa forma física, o nosso pecado, para poder nos salvar. Mas eu quero ler com você o que está escrito em João 3, 14 e 15, que nos diz o seguinte: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então aqui nós podemos observar que era um símbolo do que o Senhor Jesus faria, né, e fez por nós. Então Deus, ele fez aquilo com a serpente, né, o aneustã, como os hebreus chamavam, para representar, né, aquilo que Jesus faria e representar então o pecado, né, que sobre uma haste, quer dizer, um poste, um lugar alto que todos pudessem olhar para aquela serpente e ver as coisas horríveis que são as consequências do pecado. Então, por isso que Deus mandou olhar. Quando a pessoa olhava, ela via que ela realmente tinha pecado e que ela precisava de Deus para ser salva. Então era um símbolo, apenas um símbolo, mas Deus não concorda com idolatria, com adoração, tanto que depois o rei Ezequias, né, mandou destruir aquela serpente porque o povo começou a adorar. Então era apenas um símbolo. Então tá aí, meus irmãos. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, você tenha acrescentado, não é, para a tua vida esse tema que a gente está falando hoje. Eu agradeço aos irmãos que têm deixado aí um feedback. Agradeço a todos os irmãos que assistem, a você que deixa os comentários. Convido você a deixar o teu comentário nesse vídeo ou em outros, tá? Se você clicar aqui, ó, você vai conhecer o nosso conteúdo e aí você escolhe o que você quer assistir. Eu agradeço a tua audiência. Obrigado por você ficar até o final. Fique na paz.